nós estamos aqui em um domingo maravilhoso e é um presente de Deus, como eu falei, estar na casa do Senhor nesse dia tão especial. É um presente de Deus você ter essa pessoa linda do seu lado, cheirosa, porque ela não trabalhou hoje, então ela tomou banho para vir para a igreja. É ou não é? Olha para a pessoa do seu outro lado, que você já olhou demais para essa pessoa, confere se ela está cheirosa, se ela está bonita, se ela está arrumada. Para começar a ministração, a gente tem que saber do começo se essa pessoa tomou banho, se está direitinho. Aleluia, aleluia. Vamos comigo aqui, gente. Quando eu falei aqui sobre ser feliz, brasileiro é feliz por natureza, é ou não é? Nós teríamos, como o mundo diz, nós teríamos todos os motivos para estar chorando hoje. Por ver a política, por ver a sociedade como está, a crise que muitas vezes afeta o nosso país. Mas Deus colocou dentro de nós uma alegria especial, é ou não é? É ou não é? E eu estava pensando antes de ontem sobre a ministração aqui, e algo veio no meu coração sobre isso, sobre nós sermos brasileiros. E uma coisa muito especial que Deus trouxe no meu coração é o seguinte: como é que você representa um país? Se você tivesse que falar o que mais representa, qual é o maior símbolo de um país, o que você acha que seria? Fala para a pessoa do seu lado aí, o que você acha que seria? Conta para ela. Se você acha que é a bandeira do país que conta alguma coisa, se você acha, tem gente que fala que são os pontos naturais, né? Os pontos aí, tem o corcovado, tem o pão de açúcar. O que você acha que é? Fala para essa pessoa do seu lado, conta para ela aí. Tem gente que fala que o povo é a cara da nação. É ou não é? Sim ou não? Agora vamos comigo aqui. Eu digo para você que tem um símbolo da nossa nação e de todas as nações que muitas vezes a gente esquece. Sabe qual é? O soldado. O soldado. O soldado é um dos símbolos da nação. Se você for ver na lei, por lei, se você fizer qualquer coisa contra um soldado na rua, o que você faz? Preso. Por quê? Porque ele é um dos símbolos da nação. Ele é um marco especial. Uma das coisas que mais representa um país é o seu exército. Repete comigo bem alto, é o exército. Não, repete mais alto, é o exército. O soldado tem como característica, se você parar para pensar, ele recebe treinamento, ele recebe até mesmo arma nas mãos dele, ele recebe todo o equipamento necessário, para quê? Para proteger um país. Repete comigo, proteger um país. Mais do que isso, ele faz o que é necessário pela nação, sim ou não? Sim. Se você olhar o Brasil, a gente não tem guerra o tempo todo, graças a Deus. Os nossos soldados, eles não ficam esperando simplesmente uma guerra, mas eles cumprem tudo o que é necessário para o bem da nação. Amém? Como iria ficar chato eu ficar só falando sobre soldado? Talvez você nunca tenha visto um soldado de perto. Eu trouxe o maior soldado de São Bernardo do Campo aqui hoje. É sério, gente. Sabe o sniper americano? Esse é de São Bernardo do Campo, olha só. Eu quero chamar aqui meu amigo, soldado Martins. Cadê o soldado Martins? Tá vindo ali de trás. Nossa, hein, soldado Martins. Ele me falou para não chamar ele de soldado, para chamar ele de, como é que é? Atirador? É? Atirador Martins. É para dar uma conotação de matador sanguinolento, entendeu? É. Vamos, soldado Martins, atirador Martins, acelera o passo, por favor. Ele está vindo ali, todo fardado, bonito, hoje se arrumou bem. O capitão dele ia ficar orgulhoso do jeito que ele se arrumou. Por favor. Vem para cá. Esse é o nosso atirador particular aqui da Aliança da Paz, por isso não mexe com a gente não, o negócio aqui é sério. Atirador Martins, eu trouxe ele aqui para falar um pouco sobre o exército, sobre o soldado brasileiro, quer ver? Coisas que você não sabe sobre o soldado brasileiro. Muitas vezes a gente associa soldado só a exército, mas se você for pesquisar, as Forças Armadas Brasileiras constituem exército, que mais? Marinha e aeronáutica, Força Aérea. Se você procurar, isso não está 100% atualizado, mas é atualizado próximo aí desse número. Hoje, no Brasil, existem mais ou menos 330 mil soldados em atividade. 330 mil soldados.
Hoje, o Brasil tem a 17ª maior tropa do mundo, fora os reservistas, que a gente tem uma cambada de reservistas, fala a verdade. Eu mesmo disse que sou um. E aí o que acontece? Com esse exército aqui, nós somos o 22º melhor exército do mundo. Você pode falar, estou te contando um monte de coisa diferente. Além disso, o exército é uma força de defesa nacional. Ele é de São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo. Ele não defende só a nossa cidade, ele defende toda a nossa nação. O soldado, ele não defende somente uma região pequena, mas ele defende todo um país. Olha para a pessoa do seu lado e diga, defende todo um país. E aí chegou uma coisa que eu marquei aqui porque é muito interessante. Você sabia que a instituição mais aprovada, mais confiável, segundo os brasileiros, é o Exército? É a instituição mais confiável. Por quê? Porque a gente olha o atirador Martins, fala, ele vai me proteger. Você não está se sentindo seguro agora? Fala a verdade. Por quê? Ele está aqui do nosso lado. Agora, por que eu chamei ele aqui? Porque muitas vezes você já ouviu falar sobre soldados de Cristo. Quem aqui é soldado de Cristo? Mas eu não te contei o que é ser soldado de Cristo ainda. Então você não tem direito de falar isso. Negócio é o seguinte, o soldado de Cristo, muitas vezes a gente já ouviu falar sobre isso, muitos de nós nos consideramos soldados de Cristo, mas por que ser soldado de Cristo? Tem gente que fala que é por causa da disciplina. Olha a disciplina de um soldado. Você viu a forma como ele entrou? Todo certinho, todo retinho, marchando bonito, lustrou as botas e tudo mais hoje. Disciplina. Além da disciplina, existe o treinamento. O cristão tem um treinamento baseado em quê? Na Bíblia, não é? A palavra de Deus. Além disso, a gente pode falar que nós somos soldados porque nós sempre estamos preparados para a guerra espiritual. Também? Sim ou não? Olha para a pessoa do seu lado e diga isso para ela. Você pode ser soldado por causa da disciplina, por causa do treinamento, até por causa de guerra. E por que eu chamei ele aqui? Não foi simplesmente para ele ficar parado, mas talvez você nunca tenha visto como um soldado se veste. E ele tem coisas específicas. Por exemplo, o coturno dele. Você já viu esse coturno de perto? Não? Já? Não? Já? O coturno é uma bota, mas não é uma bota qualquer. Eu estava conversando com o atirador Martins, senhor atirador Martins ontem, e ele estava me contando que essa bota, ela não é a prova de bala. Não é. Não pode ser a prova de bala. Como que ele andaria com isso? Mas ela protege em todos os locais que ele anda. E mais do que isso, se uma cobra, por exemplo, tenta morder ele, vai conseguir morder? Não. Por quê? Ela é projetada para proteger o soldado que está em campo. Ela é projetada para proteger o soldado que está em... Mais do que isso, ele tem uma farda. E essa farda aqui, toda desenhada, você sabia que essa camuflagem é específica do Brasil? Nenhum outro país tem a mesma camuflagem do Brasil. Por quê? A camuflagem é definida de acordo com a mata da região, de acordo com o lugar onde aquele país está constituído. Se o país está no meio do deserto e ele coloca uma roupa verde, a camuflagem que seria para esconder ele, vai fazer ele aparecer. Sim ou não? Por isso, cada país tem uma roupa camuflada diferente. Além disso, tem uma coisa que eu achei interessante, ontem eu estava perguntando para ele. Ele tem plaquinhas aqui. E essa plaquinha tem o quê? O nome dele e tem até o tipo sanguíneo dele. Sabe para quê? Para que ele possa ser reconhecido onde ele estiver. Para que todo mundo possa saber que ele é um soldado, que ele tem o sangue tipo O negativo no caso dele, que todo mundo que vê ele vai saber que ele é um soldado que está em campo. Olha para a pessoa do seu lado e diga aí, tem coisas especiais. Mas se você olhar na Bíblia, um dos maiores escritores da Bíblia aí, um dos maiores autores aí, é Paulo. E Paulo é o cara que mais escreve sobre a vida militar. E eu comecei a pensar por quê. Se você for procurar, você vai entender. Cada um dos escritores da Bíblia, eles colocam ali na linguagem que ele usa, nos exemplos que ele usa, coisas que ele tinha como característica, coisa que ele sabia, coisa que ele fazia antes de conhecer a Jesus. Paulo era militar. Por isso, tudo que ele coloca ali como exemplo, era falando sobre soldado,
era falando sobre a guerra que existia, era falando como se portar como soldado. Por isso, a vida militar é uma das bases de como Paulo escrevia. Ele foi militar, ele tinha ligação e experiência com isso, né? Os exemplos que ele cita são ligados a isso. Os exemplos que ele cita são ligados a... Por isso, hoje eu quero falar com você sobre ser alistado. Ser alistado. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, ó, bate no peito e diga, eu sou alistado. Olha para o outro lado e diga, eu sou alistado. Olha para trás e diga, eu sou alistado. Ser alistado é fazer parte de um... exército. Se você for olhar na Bíblia, a gente tem a armadura de Deus que foi escrita ali, foi descrita por Paulo como uma armadura para todo cristão. E ali fala, por exemplo, sobre o calçado, que ele te dá a condição de ir mais longe. Ele fala também sobre a vestimenta, sobre a roupa, sobre a armadura que existia na época. Na época, eles não usavam esse tipo de vestimenta. A armadura deles tinha que ser uma armadura impenetrável à flecha, à paulada, a esse tipo de coisa. Além disso, todo cristão que está em campo, ele é reconhecido por aquilo que ele faz. Por isso a plaquinha. Tudo que eu falei com relação ao nosso soldado aqui, mostra aquilo que a armadura de Deus tem para você. Mas eu não quero falar sobre a armadura de Deus. Muito obrigado, atirador Martins. Uma salva de palmas para o nosso atirador. Dispensado. E o que acontece? Falar sobre a armadura de Deus, você já ouviu falar. Mas tem um versículo que Paulo escreveu, que eu acho muito ligado à armadura. Acho muito ligado à questão militar, à vida militar. Abre comigo aí rapidinho, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Se você não achou, tem ali no telão, leia comigo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Lê comigo agora. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você pode mais que isso. Vai, 1, 2, 3 e... Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora como um soldado. Todo mundo lendo junto. 1, 2, 3 e... Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse versículo é a fala clara de alguém que foi envolvido com a área militar. É a fala clara de Paulo. E Paulo aqui ele escreve a Timóteo pela segunda vez, por isso o segundo livro de Timóteo, porque era uma carta que Paulo escreveu a Timóteo. E nessa carta ele põe esse versículo aqui, falando para Timóteo, olha, eu já estou no bico do corvo, já está acabando minha história. Por isso, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Repete comigo mais uma vez, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É como se ele olhasse para trás e visse um resumo de tudo que ele fez. E ele olhasse aquilo, aprovando aquilo que ele fez. Ele olhasse aquilo vendo que tudo que ele realizou foi bem realizado, foi debaixo da vontade de Deus, foi de acordo com o que Deus esperava dele. Combati o bom combate, o que mais? Acabei a carreira, guardei a fé. Ele não escreve isso simplesmente para se mostrar para Timóteo. Timóteo era jovem. Ele não escreve isso para falar para Timóteo, olha, a minha história já acabou, agora se vira. Não é isso. Ele escreve para Timóteo esse versículo para falar o seguinte, a minha carreira já está acabando. Aquilo que eu tinha que fazer está terminando, mas aquilo que você vai fazer vai ser da mesma forma. Você vai combater o bom combate, você vai finalizar a sua carreira e você tem que guardar a sua fé. Isso não era simplesmente para mostrar aquilo que aconteceu na vida dele, mas era para estimular, era para inspirar Timóteo. Muitas vezes a gente não dá valor a isso, mas um versículo desse serve para nos inspirar. Alguém que venceu na terra, alguém que fez a diferença, alguém que marcou não só a geração dele, mas marcou até a nossa geração, está falando o seguinte, eu fiz a minha parte e agora vocês vão fazer a de vocês. Você pode dar um glória a Deus de verdade por isso?
A questão toda é que Timóteo conheceu Paulo quando ele era adolescente. A Bíblia diz que Paulo chegou na cidade de Timóteo, foi pregar. Timóteo não era cristão. Ele ouviu aquela ministração, foi impactado pela ministração de Paulo, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador e mudou completamente o seu caminho ainda adolescente. E a Bíblia diz que ele saiu como adolescente, fazendo a diferença onde ele passava. Por isso Paulo para ele era mais do que simplesmente um cristão. Paulo para ele era mais do que simplesmente alguém que um dia falou de Jesus, mas era alguém que estava próximo a ele, era alguém que ensinava a ele como viver debaixo da cobertura de Deus, era alguém que mostrava para ele que aquele caminho era o melhor caminho e que ele seria capaz de fazer isso. Se a gente associar ao serviço militar brasileiro, a gente começa o nosso serviço militar com 18 anos, sim ou não? Todo homem tem que ir lá passar na junta militar, como foi o meu caso. Eu cheguei morrendo de medo na junta militar, pensando que iam me pegar como soldado, como se fosse a pior coisa do mundo. E depois que eu fui dispensado, eu saí de lá com um buraco no coração, pensando, poxa, eu fui dispensado, cara. Por quê? Você não sabe o que é aquilo, mas quando você vê o clima lá dentro, você fala, nossa, deve ser bem louco ser soldado, deve ser bem louco. E aí, isso mostra o quê? Que você não conhece o que vai acontecer, mas você fica estimulado por aquela vida especial que você pode começar a viver no serviço militar. Da mesma forma, se a gente associar, o serviço militar começa com 18 anos. Timóteo começou o serviço militar de Cristo antes dos 18 anos. Antes dos 18 anos, ele já pregava a palavra. Antes dos 18 anos, ele já fazia diferença onde fosse. Antes dos 18 anos, ele já se proclamava parte do que Deus tinha na terra para cumprir. E a gente fica se preocupando com a nossa idade. E a gente fica se preocupando quantos anos nós temos, o que nós vamos fazer da nossa vida. Timóteo mostra para a gente como agir. Por isso, olha para a pessoa do seu lado e diga aí, aqui nós vamos aprender 3 coisas. 3 coisas, faz o 3 para ele não esquecer. 3 coisas, de acordo com essa frase de Paulo. A primeira delas, repete comigo bem alto: bom combate. Não, mais alto, vai. Bom combate. O que faz um bom soldado? O que vocês acham que faz um bom soldado? Bom treinamento? O militar, nosso militar aqui, já gritou bom treinamento porque ele foi bem treinado. Fala a verdade, evangelista Tabajara. Seu treinamento foi top, por isso bom treinamento é importante. Outros dizem que o mais importante é um bom caráter. Outros dizem que o mais importante são boas armas. Eu digo para você que mais do que isso é acreditar no que você está fazendo. Um bom soldado tem que acreditar no que está fazendo. Se ele não acredita naquilo que ele está fazendo, não adianta nada, não adianta nada. Se você pensar, você pode dar o melhor treinamento para um cara, você pode se esforçar pela vida dele, você pode fazer ele o melhor de todos naquilo que ele vai fazer. Se ele não acreditar que aquilo que ele vai realizar é importante, ele nunca vai colocar a vontade de verdade naquilo. Se você colocar, por exemplo, pessoas que têm um dom, o cara tem dom, por exemplo, para ser jogador de futebol, e ele tem dom para ser o jogador de futebol, quando chega o momento dele ser de verdade, você tem que falar para ele treinar. Se ele tem o dom, e ele vai treinar com um monte de pé rapado, um monte de cara que não sabe jogar bola de verdade, ele vai querer treinar? Não, porque ele não acredita naquilo que ele está fazendo. Você pode falar para ele, você vai treinar no melhor lugar, mas os jogadores em volta dele são ruins, ele não vai acreditar naquilo. Por isso, um bom soldado não é feito de dom simplesmente. Um bom soldado não é feito de bom caráter. Um bom soldado não é feito simplesmente de bom treinamento, mas é feito de acreditar naquilo que está fazendo. Essa é a base. Quando a gente olha isso, se o soldado acredita, ele realiza o melhor dele. Isso é um fato. Os melhores soldados sempre são aqueles que acreditam naquilo que estão realizando. Quer ver? Quem assistiu aqui, eu citei antes, o filme do... Como é o nome, gente? Sniper Americano. Quem assistiu Sniper Americano? O cara que era o sniper. Eu não quero falar aqui sobre as mortes dele, tá, gente? Eu não quero falar que ele é um exemplo de vida, não é isso. Mas ele acreditava no que ele estava fazendo? Sim ou não? Acreditava.
Por ele acreditar naquilo que ele estava fazendo, ele realizava o melhor e ele foi o maior matador dos Estados Unidos. Isso tudo mostra que aconteceu porque ele acreditou. A questão toda não é simplesmente você ter dentro de você algo especial, mas é conseguir colocar para fora por acreditar naquilo que você está realizando. Nós somos um dos maiores símbolos da nossa pátria, se nós somos soldados. Se nós falamos que o soldado brasileiro é um dos maiores símbolos do Brasil, quando nós estamos falando do soldado do reino dos céus, ele é um dos maiores símbolos do céu. Se nós somos um dos maiores símbolos do céu, o que nós temos feito com relação a isso? O que eu tenho feito para provar, para mostrar que eu acredito naquilo que eu estou fazendo? Se nós somos soldados, nós temos que acreditar exatamente na palavra de Deus, que diz que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que acreditar na palavra que diz que nós somos diferentes do restante do mundo, que nós temos que salvar vidas. Olha para a pessoa do seu lado e diga: se você é soldado, você tem que fazer a diferença. É isso. Tem algumas coisas que a gente consegue enxergar dentro disso, quer ver? O soldado, ele defende a sua nação. Se você é um soldado de Cristo, quem é que você vai defender? Quem que você vai defender? Você está meio confuso. Se você é um soldado, vou facilitar. Se você é um soldado do céu, o que você tem que defender? O céu. Como eu vou defender o céu? Ficar armado na porta esperando? Não. Você tem que defender o céu pregando o evangelho a toda criatura, enchendo aquele lugar de pessoas preparadas para morar por toda a eternidade ao lado de Jesus. Esse é o projeto de um soldado do céu. O soldado do céu, ele defende os interesses da nação. E a nação de Cristo tem que crescer, querido. A Bíblia diz que nós estamos na terra com um único objetivo, que é pregar o evangelho, que é encher o céu, que é fazer a diferença na vida das pessoas. E com certeza você tem amigos que conhece, que precisam de Jesus, sim ou não? Todos nós temos. Se nós defendemos a nossa nação, nós colocamos para fora aquilo que existe dentro de nós. Outra coisa, existem armas na nossa mão, capacitação na nossa mão, que nós temos que usar para o reino dos céus. Deus colocou dons especiais na tua mão. Deus colocou até mesmo dons naturais na tua mão. Se você não usa isso para o reino dos céus, você não está fazendo a sua parte. Você não está acreditando naquilo que você deveria acreditar. Se você acredita nisso, você é sempre um bom soldado. Se você acredita no reino dos céus, se você acredita que existem vidas que precisam ser tocadas por você, você acreditando dessa forma, vai fazer a diferença na vida de pessoas de uma forma simples, de uma forma tranquila. Você está entendendo isso? Como soldado, nós temos que acreditar naquilo que nós estamos fazendo. E aí que está, nós temos que seguir a voz de um general. Quem é o nosso general? Jesus. Tinha uma música muito antiga, da época que eu era criança, que a gente cantava, que era: o nosso general é Cristo. Ah, tem crente velho aqui, hein? É. Isso só mostra que se o nosso general é Cristo, as ordens do nosso general têm que ser cumpridas. Se o nosso atirador Martins não cumprir as ordens do general dele, o que acontece? Vai lavar muito banheiro, hein, atirador? É ou não é? Vai pagar o preço por isso. Por quê? Porque as ordens dadas são ordens que devem ser cumpridas. A segunda coisa que nós entendemos aqui é que, outra coisa que a gente tem que entender aqui é que o bom combate não é simplesmente vencer todas as batalhas. Quando você fala que Paulo combateu um bom combate, você imagina que ele nunca perdeu. Você imagina que ele realizou as melhores lutas que ele podia, que ele sempre foi bem sucedido em tudo que ele fez, mas se você lê a Bíblia, você sabe que teve dia que não foi bem assim na vida de Paulo. Sim ou não? Combater o bom combate não quer dizer que você não vai ter dificuldades. Combater o bom combate não quer dizer que você às vezes não vai ter medo de caminhar. Você às vezes não vai ter pensamento assim: será que está valendo a pena? Combater o bom combate é vencer em todo o contexto, debaixo daquela orientação que existe sobre você. Quando você entender aqui, olhando a história de Paulo,
Nos momentos que ele tinha que pregar, ele pregou. E nos momentos que ele tinha que apanhar, apanhou. E nos momentos que ele tinha que salvar vidas, salvou. E nos momentos que ele tinha que mudar o comportamento de pessoas, ele mudou. E nos momentos que ele tinha que plantar igrejas, ele plantou. E nos momentos que ele tinha que discipular pessoas, ele discipulou. Combater o bom combate é fazer tudo o que Deus espera de você. Será que hoje você poderia dizer que tem combatido um bom combate debaixo das ordens do general? Combater um bom combate não é simplesmente estar na igreja, mas é cumprir aquilo que o nosso general espera de nós. Como eu falei, Paulo passou por poucas e boas, passou por momentos muito difíceis, mas isso não paralisou ele no sentido de entender que aquelas dificuldades faziam parte do projeto de Deus. A questão toda é que ele entendeu que o bom combate dependia de levantar nos momentos que ele estava caído, pegar a arma de novo e ir para a guerra novamente. Muitas vezes nós, como combatentes, como soldados, paramos no meio do caminho quando uma bala pega no nosso pé, quando um estilhaço de uma bomba pega ali perto do seu ouvido, você já fala: eu não quero mais, Deus, eu não quero mais, eu não aguento mais. Se você está em guerra, querido, se você é soldado, Deus te escolheu para isso. E Deus tem um plano claro para você. Se você cumprir isso, você vai combater o bom combate. Você vai ser feliz naquilo que você tem que fazer. Paulo, ele nos inspira não como um super-herói. Paulo aqui, ele não era imbatível. Ele não era um cara que, como eu disse, nunca caiu, nunca perdeu, nunca se machucou. Mas ele é um cara que mostra pra gente que, como um homem normal, ele conseguiu combater um bom combate, porque ele entendeu quem era Deus para ele. Ele entendeu que aquilo que ele fazia valia a pena. Ele acreditava naquilo que ele estava fazendo. Olha para a pessoa do seu lado e pergunta para ela: você tem acreditado naquilo que você tem feito? Você tem acreditado no reino dos céus para a sua vida? Você tem acreditado nos projetos de Deus sobre você? Isso tudo tem que fazer parte. Você tem que entender todo esse projeto e colocar em prática para combater um bom combate. O segundo ponto que a gente entende aqui é a segunda parte da frase. Qual é a segunda parte da frase? Acabei a carreira. Outras versões dizem assim: completar a carreira. Eu coloquei aqui completar a carreira, então diga comigo. Segundo. Mais alto. Segundo. Completar a carreira. Quando a gente fala de carreira, a gente muitas vezes pensa em uma profissão, mas é mais do que isso. Todos nós temos uma carreira, um propósito de vida. Repete comigo bem alto: propósito de vida. Todo mundo nasceu para realizar alguma coisa, para viver alguma coisa especial. Todos nós fomos projetados por Deus, e antes mesmo de vir parar aqui na terra, Deus já tinha um projeto claro para a tua vida. Ele já tinha o começo, ele já tinha o meio, e ele já tinha um fim determinado para você. Ele sabia exatamente aquilo que ele esperava de você. Ele sabia que você ia enfrentar dificuldades, mas ele tinha um projeto para a sua vida, um propósito. A questão é que muitas vezes nós não identificamos esse propósito. A gente vive aqui 20 anos, 30, 50, 100 anos e não encontra o propósito de vida que Deus projetou para nós. A gente passa na terra e não enxerga a carreira que Deus tem para nós. Não enxerga aquilo que Deus projetou desde o princípio. Aquilo que Ele planejou para você. Completar a carreira não é simplesmente fazer uma parte daquilo que Deus sonhou. Mas quando a gente fala de completar, é o quê? Tudo, não é? Acabar. Quando você fala: eu vou completar o tanque de combustível. Até onde ele vai? Até encher, até o final. Muitas vezes a gente olha o nosso propósito de vida, a gente olha a carreira que Deus tem para nós, a gente faz uma parte dela e acha que já chegou o fim. Quando você fala de completar, de acabar a carreira, você fala de ir até o fim, de chegar à plenitude, de fazer o completo. Aqui não é chegar na metade, não é só fazer uma parte, aquilo que quer ou aquilo que gosta de fazer, mas é chegar até o fim. Se Paulo disse aqui que ele acabou a carreira, é que ele cumpriu todo o propósito de Deus na vida dele. Ele sabia qual era o plano de Deus para falar um negócio desse? Sim. Se ele falou:
acabei a carreira, é certeza que Deus já tinha mostrado para ele o que ele teria que fazer. E quando chegou nesse momento, ele entendeu: eu fiz tudo o que Deus pediu para mim. Eu fiz tudo o que estava planejado, toda a carreira que estava planejada, eu cumpri. Por isso, quando a gente fala de cumprir o propósito de Deus, é ir até o fim, é completar tudo aquilo que Deus tem para nós. A verdade é que muitos guardam os dons que recebem para cumprir a carreira toda escondido. Você tinha ali, sei lá, uma garrafinha de água para poder andar 2 dias. A sua carreira era de 2 dias. E Deus colocou sobre a tua mão uma garrafinha de água que era o suficiente, era o necessário para você viver esses 2 dias. E aí o que nós fazemos? Ou nós tomamos toda a garrafinha de uma vez só, ou a gente guarda a garrafinha e pensa assim: eu vou guardar para quando eu precisar muito, e fica 2 dias e morre com a garrafinha no bolso. Isso prova que muitas vezes nós não entendemos qual é o sentido da carreira de Deus para nós. Nós não entendemos qual é o propósito que Deus tem para nós. Nós não ouvimos aquilo que Deus tem como plenitude, como projeto todo, e a gente para no meio do caminho. A gente não usa os dons que Deus nos deu para cumprir alguma coisa especial, e aí parece sempre que fica faltando alguma coisa. Ao invés de completar a carreira, cumprir o seu propósito de vida, muitos têm guardado a carreira. Se você olhar a frase lá de novo, você vai ver que Paulo ele diz: eu combati o bom combate, depois acabei a carreira e guardei a fé. Tem gente que ao invés de olhar para guardar a fé, prefere guardar a carreira. E o que é guardar a carreira? Tem um propósito de vida, tem um projeto de Deus, tem um chamado específico e você abandona, você larga para trás. Quantas vezes nós conhecemos na igreja pessoas que têm chamado ministerial, que já foram alguma coisa na igreja, que já adoraram ao Senhor aqui em cima, que já foram obreiros, que já foram líderes de célula, que já chegaram a um passo a mais, a um patamar maior, e a pessoa abandonou a carreira. Ela preferiu guardar a carreira, ela preferiu esconder aquilo que já tinha, ela deixou coisas que Deus colocou na mão dela, simplesmente por achar muito complicado, ou simplesmente por achar que não valia a pena, ou simplesmente por achar que o caminho era muito longo, que a carreira era muito longa. Quando nós guardamos a carreira, nós não vivemos a plenitude do que Deus tem para nós. Eu não sei porque Deus me levou a falar sobre isso, mas muitas vezes nós chegamos a um ponto com Deus, que nós esperamos reação dEle, nós esperamos respostas dEle, e Ele não responde da forma que a gente quer, e a primeira coisa que a gente faz é largar a farda de soldado, é arrancar o coturno, é tirar a correntinha do pescoço e falar: eu não quero mais. Querido, se você é alistado, Deus te chamou como soldado, para cumprir um projeto, para completar a carreira, e se você não completar a carreira, você não vai ser feliz plenamente. Não depende da igreja que você está, não depende do seu líder, depende do seu relacionamento com Deus. Se você não completa a carreira, quem fica devendo é você, não é Deus. Deus projetou algo muito especial para você. Se você enxergasse todo o projeto de Deus na tua vida, tudo seria diferente. Mas muitas vezes nós paramos no meio do caminho, querendo guardar a carreira, querendo esconder aquilo que nós já vivemos, querendo dobrar a farda e deixar guardadinha. Deus tem um plano específico para você, e só você pode concluir esse plano. Só você pode se levantar, colocar a farda novamente, colocar o coturno novamente, e ir à guerra. Depende de você, querido. Não depende de mim, não depende do seu líder, depende de você. Se você se posiciona, tudo muda. Mas você tem que entender que tem a ver somente com você. Tem um outro versículo na Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 1, que fala aqui que Paulo, como eu falei, ele chegou para pregar em um lugar, pregou, e quando Timóteo era adolescente, ele recebeu aquela ministração, se tornou um cristão e começou a viver como Paulo tinha indicado. Ele começou a viver segundo o que Paulo pregava para ele. O livro de 1 Timóteo, ele foi escrito mais ou menos 17 anos depois. Ou seja, se Timóteo era adolescente quando ele recebeu a palavra e viveu como um cristão, 17 anos depois, ele recebe a primeira epístola, a primeira carta de Paulo para ele. E na primeira carta, sabe o que fala? Paulo está ensinando ele como ser bispo na região de Éfeso. 17 anos depois, Timóteo era um adolescente
e depois de 17 anos ele se torna bispo na cidade de Éfeso, uma das cidades mais importantes do contexto ali da época. Isso mostra para a gente que esses 17 anos foram muito bem usados. Timóteo cresceu nesse período. Timóteo evoluiu espiritualmente, evoluiu naquilo que vinha crescendo, naquilo que vinha recebendo de Paulo. E aí você lê comigo no versículo 18, 1 Timóteo 1, 18, fala assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Em 1 Timóteo, a gente leu aquele outro versículo em 2 Timóteo. Aqui em 1 Timóteo, Paulo usa exatamente as mesmas palavras que ele escreveu depois de novo. O que ele quer dizer com isso? Ele estimula em 1 Timóteo o que Timóteo teria que ser. Ele fala em 1 Timóteo que Timóteo deveria combater o bom combate, que Timóteo deveria manter a fé, e aqui ele usa um termo diferente: boa consciência. A boa consciência nada mais é do que entender que ter paz no coração, de saber que você está fazendo o melhor. Ou seja, Paulo estava falando para Timóteo aqui 3 coisas: combata o bom combate, como no final ele fala que ele mesmo combateu; guarde a fé, como ele mesmo guardou; e ele fala, tenha boa consciência. A boa consciência depende do quê? Depende de você. Ter boa consciência é entender se você está fazendo o seu melhor. Quantas vezes a gente para em alguns momentos da nossa vida e o nosso chefe na empresa chega para você e fala assim: você podia ter feito diferente. E você fala, não, eu não podia, mas no seu coração você sabe que podia. Você não está tendo boa consciência. Muitas vezes nós passamos do limite da preguiça. Nós tiramos a mão e não fazemos aquilo que poderíamos fazer. Nós não temos boa consciência quando a gente faz isso. Paulo dirigiu Timóteo a ter boa consciência, a fazer o seu melhor. O soldado que faz o seu melhor, ele chega mais longe. O soldado que não faz o seu melhor, ele corre risco de vida. Essa é a verdade. Quando nós estamos lutando pelo céu, nós só temos um inimigo. E qual é o nosso inimigo? Ixi, acho que os soldados foram tudo embora. Quando nós somos soldados do céu, nós só temos um inimigo. Qual é o inimigo? Satanás. Se Satanás é o nosso inimigo, nós lutamos contra ele. Se nós abaixarmos a guarda, o nosso inimigo nos atinge. Se eu tenho boa consciência de que estou fazendo o meu melhor, Deus é aquele que vai te guardar, é aquele que vai te proteger, é aquele que vai te livrar das armas de Satanás, e você vai passar ileso por tudo isso. Mas depende de você, não depende do general, depende de como o soldado se porta no meio da guerra. É esse o ponto. Depende de como o soldado caminha no fronte de batalha. A gente chega na terceira parte da frase aqui: guardar a fé. Muitos soldados hoje têm largado a fé pelo caminho. A fé, você sabe, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Você não enxerga, mas você tem consciência, você crê naquilo, você tem fé. A questão toda é que, como soldados de Cristo, se eu largo a fé pelo caminho, eu não tenho mais prazer naquilo que eu estou fazendo. Eu não tenho mais prazer naquilo que eu vou realizar. Muitos soldados se acostumam com a igreja. Quer ver? Há quanto tempo faz que você vem nessa igreja? Quanto tempo faz que você senta até mesmo na mesma cadeira? Porque tem gente que tem a cadeira de estimação. É que é de plástico, essa daí é dura. Mas se não fosse até a sua forma embaixo, você sabe do que eu estou falando. A questão toda é que muitas vezes a gente vem tanto na igreja, a gente se acostuma com o pastor pregando, a gente se acostuma com o louvor acontecendo, a gente se acostuma com as lâmpadas, a gente se acostuma com o telão, tudo faz parte do nosso comum. Você perde pelo caminho a fé. Para você a igreja deixa de ser um lugar onde você se alimenta e passa a ser um lugar onde você simplesmente vem, ouve algo legal e vai embora. Guardar a fé faz parte do processo de todo soldado. Quem perde a fé cai na frustração. Repete comigo, frustração. A frustração hoje é uma das maiores armas que o diabo tem usado. Frustração, ela não vem simplesmente como um pecado na tua cara. Ela não vem simplesmente como uma bomba na tua cara, mas a frustração, ela come o alicerce do soldado por baixo, escondidinho.
Às vezes nós estamos aqui, nós acreditamos em Deus, e aí a gente começa a olhar a nossa vida lá fora, a nossa vida profissional, e começa a pensar assim, nada acontece na minha vida profissional, eu não acredito mais. Sabe o que é isso? A frustração comendo um pedacinho do alicerce. E aí vai passando o tempo, e você para de acreditar que Deus pode cuidar da tua vida profissional. Aí você começa a desacreditar que Deus pode cuidar da tua vida financeira. Aí você começa a desacreditar que Deus pode fazer alguma coisa através das tuas mãos quando você orar. A frustração, ela derruba o soldado por baixo. Hoje nós vivemos em um momento onde a frustração tem atingido todos os líderes. Não só nessa igreja, mas em várias igrejas você vai perguntar o que a frustração faz? Ela mata de uma forma que você não percebe. Sabe aquela doença que vai corroendo por dentro? Essa é a frustração. E quando você não tem fé, você não consegue combater a frustração, porque a fé é aquilo que te dá ousadia e crê em Deus, que Deus vai realizar alguma coisa na tua vida. Você começa a olhar simplesmente para aquilo que tem acontecido negativamente, começa a olhar simplesmente para aquilo que não tem se realizado, e aí a frustração vai alcançando patamares maiores. Quer ver? Todo mundo aqui tem áreas da sua vida que ainda não aconteceu o milagre que você pediu, sim ou não? Se você começa a olhar mais para essa área do que para as áreas que Deus tem cuidado, que Deus tem respondido grandemente, a sua fé, vai murchando, vai diminuindo. E a frustração faz o quê? Ela cresce. É como se você tivesse, esse exemplo eu já ouvi de outras formas, mas é como se você tivesse dois cachorros, a fé e a frustração. Você só tem uma comida, você decide quem você alimenta. Alguns alimentam a fé, alguns alimentam a frustração. Quem fica mais forte derrota o outro. A questão toda é que a frustração tem agido no nosso coração tanto, agido tão sorrateiramente, que nós não temos tido forças para combater a frustração. A frustração parece que vai entrando no nosso coração, e quando você menos percebe, você já largou a fé e acabou o seu caminho. Por quê? Sem a fé, você não consegue enxergar aquilo que Deus fez. Você não consegue enxergar aquilo que Deus realizou. Você não consegue enxergar nem mesmo aquilo que Deus fez para te tirar de onde você estava. Quer ver? Onde você estava antes de vir à igreja? Você estava num lugar bom? Você estava feliz? Quem aqui estava no submundo das drogas? Fala a verdade. Quem aqui estava perdido em prostituição? Estava perdido em adultério? Estava perdido em álcool? Todos nós estávamos perdidos, e Deus foi até lá e nos resgatou. Ele nos tirou da escuridão, Ele nos tirou do mar, do lamaçal do pecado, e nos colocou em um lugar puro, em um lugar santo, em um lugar separado, e ainda avisou a gente: se você for bem, se você continuar correndo dessa forma, no final você vai receber a coroa da vida eterna e morar no céu. Só isso já seria motivo para a gente não largar a nossa fé jamais. Mas a frustração, ela tampa os nossos olhos. Por isso hoje, nós temos que entender que tem que haver o combate à frustração. Se a frustração começar a tomar o teu coração, lembre da fé. E como eu lembro da fé? Eu tenho que alimentar a gratidão. Eu tenho que alimentar que Deus fez grandes coisas na minha vida, por isso eu acredito que Deus fará coisas ainda maiores amanhã. Atitudes que mudam tudo. Se você olha mais para o lado positivo, mais para aquilo que Deus já realizou, você vai ter fé, você vai ter força para continuar caminhando. Quem não guarda fé se torna um desertor espiritual. O desertor é aquele que abandona o seu exército e sai fora, larga a farda, larga aquilo que foi chamado. Existem muitos casos de desertores na história. Se você for procurar historicamente, quantos desertores fugiram no meio de guerras? E tem gente que fala assim: é melhor ser um desertor vivo do que um herói morto. Eu não concordo com isso. Porque se você é herói de Cristo, Deus vai te proteger de uma forma especial, e você vai chegar até o final. Desertor é aquele que abandona o resto do exército para salvar sua própria pele. Olha para a pessoa do seu lado. Esse aí é o seu exército. Você teria coragem de largar ele no meio da guerra sozinho para salvar sua pele? Você ri? Tem um monte, começou barulho de tiro, enquanto um está desesperado, o outro já está em casa. É verdade.
A questão é que muitas vezes nós só olhamos para nós e esquecemos do exército, esquecemos do corpo de Cristo, que é um só, esquecemos do projeto de Deus, que é para que todos nós juntos possamos vencer toda arma forjada contra nós, possamos vencer todas as armas do inimigo. Essa vitória já é nossa, querido. Se você faz parte do exército de Deus, a vitória já é nossa. A questão é, não tem a ver simplesmente com sair da igreja, ser o desertor. Não tem a ver simplesmente se desligar do exército aqui dentro, mas tem a ver de permitir que a fé more no teu coração, de que a fé permaneça dentro de você. E essa para mim é a parte mais difícil, guardar a fé. Ser parte de um exército tem a ver com uma única palavra: rendição. Eu não tinha pensado nisso e durante o louvor a gente estava ministrando aqui e começou a falar sobre se render. E eu entendi uma coisa muito especial: ser do exército não é ter uma capacitação especial. Ser do exército não é ser melhor do que aqueles que não conhecem o exército de Cristo. Ser do exército de Deus não é ser diferente simplesmente, mas ser do exército é se render ao general. Quando você se rende ao general, você faz tudo aquilo que ele espera de você, você cumpre os projetos dele na tua vida e automaticamente é ele que cuida de todas as coisas, é ele que age por você, é ele que protege a tua casa, é ele que te leva a patamares maiores. Se você faz parte do exército, se rende ao general, o general cuida de todas as coisas e todas as coisas vão se realizar na tua vida. A rendição diante de Deus é diferente de uma rendição quando você se rende ao inimigo. Quando você fala de um exército se rendendo, você imagina logo que o exército perdeu a guerra. Mas se você se rende diante do general, aquele que é seu líder, aquele que está acima de você, você tem total capacidade de viver os projetos dele para a tua vida e tudo vai ser diferente. Quando você fala de ser exército, você fala de salvar vidas, você fala de fazer a diferença, você fala de marcar a geração. Paulo, ele transformou a vida dele em uma total rendição a Deus. E essa total rendição fez com que ele chegasse no ponto que Deus esperava dele. Hoje eu não estou falando mais com crente, não estou falando mais com cristãos, eu estou falando com o exército, sim ou não? Acho que você não entendeu. Quando o exército responde, ele não responde assim, amém. Como que ele responde? Ele responde com